se você estiver vivendo uma vida espiritual completamente vazia? Existe uma imagem que deveria te inquietar profundamente. Uma árvore cheia de folhas, aparentemente viva, mas sem nenhum fruto. Bonita por fora, estéril por dentro. Essa é a parábola da figueira. E talvez, sem perceber, muita gente já esteja vivendo exatamente assim. Frequentando ambientes espirituais, falando de Deus, compartilhando mensagens, mas sem transformação real, sem mudança, sem frutos. Será que estamos apenas mantendo uma aparência espiritual ou será que estamos realmente evoluindo? Hoje, você vai mergulhar em uma das mensagens mais fortes e desconfortáveis ensinadas por Jesus, um alerta direto, sem filtros, sobre o risco de viver uma espiritualidade superficial. E o mais importante, você vai entender como saber se a sua fé está viva ou apenas encenada. Mas eu já te aviso, essa reflexão pode mexer com você. Então fica comigo até o final. E se esse tipo de mensagem faz sentido para você, já se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você sente que está produzindo frutos na sua vida. Boa noite a todos. Vamos tentar continuar com nossas reflexões dentro do nosso estudo sobre Jesus, sua didática, seu conhecimento. Inicialmente, eu gostaria já de chamar a atenção de vocês sobre a expressão figueira seca, porque quando a gente trata de parábola, temos que levar em consideração alguns fatores sobre por que Jesus falava por parábolas, o que é uma parábola, de onde vem, de quem é a criação das parábolas, que Jesus foi o maior criador de parábolas que nós conhecemos. Criou em torno de 60 parábolas. Mas as parábolas, elas têm origem no judaísmo. Ele não foi o inventor dessa técnica. Jesus usava uma técnica, um meio já existente no judaísmo antigo, o Velho Testamento, ou a primeira revelação, a Brit Rishon, ele tem inúmeras parábolas que foram e ainda hoje são citadas pelos rabinos. Então nós vamos tentar trazer para vocês, em continuação aí a nossa terceira jornada, os ensinos de Jesus de uma forma ou de um ponto de vista e de uma análise um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ouvir e a ver, né? Essa frase de Jesus, como o Éden falou recentemente aqui, a verdade é que liberta. E por que Jesus usou esse termo? Eu gosto muito de trabalhar com Jesus judeu, falando para judeu, porque ele nunca falou para cristão. Não que o cristianismo não tenha a importância que tem por causa disso, mas porque Jesus pregou, segundo Mateus, para multidões que o seguiam da Galiléia, de Além Jordão, de Decápolis, de Jerusalém, naquelas regiões da Fenícia. Não tinha, naquela época, ninguém que não fosse pessoas ligadas ao judaísmo. E ele tinha que falar de forma que o povo judeu conhecesse e entendesse o que ele queria dizer. Se nós não entrarmos nos seus ensinos com essa visão, nós vamos perder muitas essências do que Jesus queria dizer. Não podemos aportuguesar, não podemos verbalizar, não podemos trazer muitas vezes termos gregos para justificar os ensinos de Jesus, porque ele não falava grego, ele não ensinou para gregos. Infelizmente o grego foi o idioma que trouxe a mensagem de Jesus, mas ele conseguiu distorcer muita coisa. Porque Jesus falava num idioma, naquela época, no chamado hebraico mishnaico, e para as multidões mais místicas ele falava no aramaico, que era um idioma daquela época, uma espécie de idioma de origem dos arameus, que era o aramaico, daí o seu nome, mas que utilizava-se, porque o aramaico nunca teve uma gramática, nunca teve uma escrita, tanto que a sua escrita era do hebraico,
e não do aramaico. Ok? E quando Jesus fala de verdade, ele está falando uma palavra diferente para nós, que a gente traz a verdade no sentido do nosso. Mas a palavra verdade, ela é uma a Guemará, que é uma obra judaica, ela diz que a verdade é o selo de Deus. E a palavra verdade em hebraico, curiosamente, ela só é formada de três consoantes. Se pronuncia Emet, que é o Aleph, que é a primeira letra, o Mem, que é a letra intermediária, e o Taf, que é a última letra. Então, do ponto de vista da Guemará, a verdade é algo completo, que é formado de começo, meio e fim. Do Aleph, do Mem e o Taf. Então, não pode existir meia verdade. Ou a verdade existe ou não existe. Ela é sempre completa. E nesse ponto a gente tem que entender porque é que Jesus fala que a gente se liberta quando a gente conhecer a verdade. Que será o momento em que a gente atingiu pelo menos um todo naquilo que a gente busca. Um princípio, um meio e um fim. Daí que indiretamente, lá no Apocalipse, que João recebeu e passou em grego, quando ele fala de alfa e ômega, ele está usando uma expressão do próprio Isaías, Anirishon ve'aharon. Eu sou o princípio e sou o fim. Então ele traduz um termo judaico numa linguagem grega, porque o momento permitia aquela posição, né? Quando a gente analisa uma fotografia dessa, se eu perguntasse a vocês se isso é uma praia ou é um mar, o que é que vocês responderiam na visão de vocês? Hein? É um mar ou é um lago? Essa água é doce ou é salgada? Salgada. Por que é salgada? Essa fotografia é uma fotografia aérea, né? Vocês estão vendo aqui a asa do avião, né? E o que é que a gente precisa para saber se essa água é doce ou salgada? Hein? Experimentando. Vocês têm condições de experimentar aqui? Então tem que ter outro recurso, né? Eu vou dar uma ajudazinha a vocês. Eu vou tentar trazer uma... É um mar ou é um rio? É um rio. É uma água doce ou salgada? Estão vendo como uma palavra melhorou muito? Aí a gente cai naquela história que o Éder falava. Estudar, pessoal. Ler, pessoal. Não é? Então a gente tem mania muitas vezes de chegar a determinados conceitos sem nos aprofundarmos. Não é? Então é preciso, isso deve ser utilizado em tudo que a gente busca, em tudo que a gente estuda, sobretudo na doutrina espírita, sobretudo nos evangelhos, sobretudo na Bíblia, sobretudo na primeira, na segunda e na terceira revelação. Porque a gente precisa descer, não se lê uma obra pela capa, não é? A cultura tem que ser de pesquisas profundas, com começo, meio e fim. Como o próprio Jesus manda que a gente busque a verdade. Eu vou aprofundar mais um pouquinho. Jesus era um homem que ele gostava muito de ensinar. Mas porque ele tinha autoridade para isso. Porque existe no judaísmo, na Cabalá, que é uma doutrina mais mística, mais secreta, ele fala de 5 princípios fundamentais para a gente poder entender as coisas. O primeiro princípio é ouvir. Você não pode assimilar nada sem primeiro ouvir. É o primeiro princípio. O segundo é calar. Esse é o pior para as mulheres, né? As mulheres às vezes querem falar antes de ouvir, não é? Então ele fala que o primeiro é ouvir, o segundo é calar, o terceiro é assimilar, ouvir, calar, assimilar, o quarto é praticar. Ouvir, calar, assimilar e praticar. E por último, ensinar.
A gente é muito apressadinho, às vezes começa a querer ensinar as pessoas antes de qualquer coisa, sem que a pessoa tenha passado por esses crivos que são muito importantes, para a gente chegar a qualquer conclusão. A gente observe que Jesus, primeiro ele alimentou as pessoas, amparou, se identificou. Kardec disse que todo espírita, na revista Espírita, tinha que ter um curso de espiritismo e ter um certificado. Está lá. Para se apresentar onde chegasse com conhecimento da doutrina. Então Jesus teve mais ou menos essa preocupação de primeiro ele fazer, mostrar, para poder, depois de todo mundo conquistado, ele poder começar a ensinar. E Mateus diz que ele saiu de casa, entrou num barco, que a multidão já esperava por ele, e é que ele começou a ensinar. Saiu de casa de onde? Onde é que Jesus morava? Na casa de Pedro. Aonde? Em Cafarnaum. Que ele saiu de Nazaré, onde não foi aceito pelos seus, pregando na sinagoga, se identificou com o rolo da Torá, que o profeta falava sobre ele, o poder de Deus está sobre mim, mas ninguém aceitou, então ele mudou-se para Cafarnaum. Ele sai da casa de Pedro, entra num barco e começa a pregar. Qual foi a primeira parábola de Jesus? O semeador. Essa parábola, eu gosto muito dela, porque ela é uma parábola que fala sobre a agricultura. Não é sobre a agricultura que ele fala? Já observaram? Você tem no Gênesis 1, capítulo 11, falando de semente. Zera, em hebraico. Jesus começou a sua primeira parábola falando de semente. Essa expressão, ou essa palavra, zera, que é traduzido como semente, também pode ser célula reprodutora masculina. O espermatozoide, em hebraico, é zera. Então é a origem de tudo. Jesus falava da origem do seu trabalho, ele falava da origem, que como está no Gênesis, que Isaac plantou e colheu, 100 por 1, que é como ele termina a parábola, e falando da vida. Agora é uma parábola estranha, porque no ponto de vista da interpretação literal, muita gente diz assim que Jesus falou de agricultura. Eu já vi muita gente dizer que Jesus ensinou a plantar, que tem que plantar não. É uma parábola para agrônomo, para agricultor, não é? Mas ele não fala de agricultor, embora exista toda uma tendência das pessoas acharem que Jesus ensinou a plantar. Ensinou a preparar o roçado, a adubar. É tanto que ele fala de os locais que teriam que colocar a semente, a colheita, como é que tinha que ser feita, que de acordo com o local que você plantasse, você colhia mais. Mas por que ele não fala de agricultor e fala de semeador? Porque a semente que ele está falando é a semente da vida, é a semente espiritual, é a semente da sua mensagem que estava sendo lançada ali pela primeira vez. Então, eu digo para vocês, uma das coisas mais difíceis de se entender na mensagem de Jesus são suas parábolas. E ele pergunta, os discípulos perguntam a ele: por que você ensina por parábola? Qual é a resposta que ele dá? Mateus, que é quem dá a resposta,
na minha visão, não foi muito feliz nas conclusões dele. Porque Mateus, como ele escreveu para os judeus, o objetivo dele era atingir os judeus, mostrando que Jesus era o Messias. Então ele queria, de todos os modos, adequar Jesus à história dos profetas. E tem lá uma passagem em Isaías que fala de ver sem enxergar e ouvir sem entender. E Mateus usa essa resposta para Jesus. Mas eu não vejo que Jesus tivesse esse objetivo e nem tenha respondido isso. Porque Mateus colocou muita coisa na boca de Jesus, muitas palavras que eu acredito, pelo que as minhas humildes pesquisas e as conclusões que eu tenho tirado, que Jesus não falou aquilo. Muita coisa ele nem fez e muita coisa ele não disse. Eu até aconselho vocês a lerem um autor americano chamado Bart Ehrman, B-A-R-T E-H-R-M-A-N, Ehrman, que ele é professor da Universidade da Carolina do Norte, é um grande teólogo, é um grande escritor, foi pastor protestante, deixou de ser protestante. E ele tem muitas obras escritas, o que Jesus disse, o que Jesus não disse, como Jesus se tornou Deus, o que Jesus fez, o que Jesus não fez. Exatamente baseado nessas colocações que Kardec, com muita lucidez, coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala de algumas colocações de Jesus, dizendo que muitas palavras parecem estranhas na boca de Jesus. Quando tem passagens que diz que Jesus diz, ignora a mãe e os irmãos, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, aquele que não odiar pai e mãe por minha causa. Olha, gente, isso é um termo judaico. Isso está lá na Torá. Isso está no episódio de Esaú e Jacó, que todos vocês conhecem. Que Esaú era para ser o primogênito. E quem foi o primogênito, quem ganhou a primogenitura foi Jacó. E no texto original não se fala em ódio, nem se fala em desamor. Fala que Deus amou Esaú, amou Jacó, mas deu preferência a Jacó em algumas situações, o que é completamente diferente de dizer que, como os teólogos estudiosos dizem, que Deus amou Jacó e odiou Esaú. Então essas colocações eu estou fazendo para que a gente seja mais racional, use mais Kardec nas nossas interpretações e nas nossas análises. Porque eu vou colocar algumas coisas para a gente entender, pelo menos nortear alguém ao querer interpretar uma parábola, e terminar, logicamente, com a parábola da figueira, e diz que Jesus amaldiçoou e que Jesus secou, que o texto também não fala disso. Jesus não amaldiçoou figueira nenhuma, era uma parábola. Não, estou só adiantando para a gente começar a despertar, né? A Bíblia possui, ao contrário dos textos ocidentais, que a gente estuda na nossa teologia ocidental, exegese e hermenêutica. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar disso, né? A hermenêutica e da exegese, que são conceitos teológicos ocidentais. Só que em judaísmo não tem teologia. Teologia é conceito ocidental. Então eles já têm uma outra forma de interpretar, porque eles dizem que a Bíblia, a Torá é uma árvore, cuja as raízes estão os escritos, o caule está a interpretação, e as folhas, as sementes e os frutos estão os conceitos e o conteúdo do que está na raiz. Então, a árvore tem um conceito muito profundo no judaísmo, inclusive de reencarnação, inclusive de sacralidade. Existem as chamadas plantas
sagrada no judaísmo, lá entre Jerusalém e Tel Aviv, tem uma reserva chamada Neot Kedumim, que a gente quase sempre é chamado para visitar e conhece como se produz uma Torá e planta-se uma árvore. Eu já tenho umas mudas plantadas lá. E aí a gente aprende a importância da árvore e a visão espiritual da árvore no judaísmo. Então, no judaísmo, eles consideram a Bíblia ou a Torá como se fosse um jardim ou pomar. Então, ela não tem hermenêutica e exegese. Primeiro, antes de você interpretar qualquer texto, o que você tem que fazer, a primeira providência é traduzir. E quem não sabe traduzir? A pergunta ali, eu já estou lendo, fazendo leitura labial agora. E quem não sabe traduzir? Né? Nós espíritas temos a felicidade de ter no nosso, na nossa querida doutrina, um codificador chamado Allan Kardec. Allan Kardec nunca se titulou teólogo, nunca disse que era exegeta, mas é um dos maiores intérpretes ocidentais que eu conheço da Bíblia. E esse ano ele está de parabéns, estamos todos nós, nos 150 anos da Gênesis, porque é a obra mais fantástica da doutrina em termos de evangelho, em termos de Bíblia, em termos de interpretação. Porque Kardec teve a coragem de trabalhar com primeira e segunda revelação e interpretar. Porque a Gênesis não tem psicografia, não tem mensagem dos espíritos. É o Kardec mostrando quem ele é. Então, para nós termos uma noção do que significa isso, temos a Gênesis. Leiam, agora eu faço como repito. Leiam deitado, em pé, sentado, onde vocês estiverem. Não deixem de ler, estudar, refletir, porque é uma obra que merece todo o nosso respeito. Esse ano eu estudei, revisei muito Kardec, porque Kardec começa trabalhando a Gênese, olha aí. E essa Gênese que ele coloca não é a dele, é a Gênese de Moisés. Os milagres e as predições. Então ele, como a gente costuma dizer, ele consegue bulir ou mexer com tudo que é primeira e segunda revelação. E com lógica. E eu não sei onde ele foi buscar tanto conhecimento, e sei que ele não estava só. Que o Espírito São Luís diz a ele que muitas vezes ele não sabe se é ele ou o Espírito da Verdade que fala por ele. Então, voltando aos nossos níveis de interpretação, os rabinos primeiro dizem que é como uma árvore e que, mesmo partindo da tradução, a Torá tem mais de 70 interpretações possíveis e conhecidas para quem sabe traduzir. Agora imagine para quem não sabe. Então não é uma coisa, eu não estou querendo desanimar vocês. Não, a ideia não é essa. É dar uma mexida na cabeça de vocês para vocês não acreditarem em tudo que vos disserem e tudo que vocês veem e fugir sempre do literal e partir para o racional. Então, a Bíblia sendo um pomar, a palavra pomar em hebraico chama-se pardês. E pardês, como o hebraico não tem vogal, ela sobra o P, o R, o D e o S. Então a Bíblia, a Torá, tem 4 níveis de interpretação. O P de pardês, que é o primeiro nível. Essa palavra peshat, que em hebraico peshat é simples. O literal é aquilo que você lê. Tá certo? Essa interpretação é o sentido direto, corresponde à realidade histórica, ao significado objetivo, óbvio e comum. É o que se chama Torá escrita. É o que Moisés trouxe do Sinai. Só que essa mensagem que Moisés trouxe do Sinai é uma mensagem em código.
Porque a Bíblia não, as letras do alfabeto hebraico não são apenas vocábulos, são também códigos. Aí fica difícil de você, vamos dizer assim, decodificar isso. Porque quando você lê lá, no princípio criou Deus, ou criava, que é o mais certo, as águas e a terra. É a primeira informação que tem, primeiro versículo do Gênesis. Esse versículo, eu que traduzi essa obra, eu levei, acho que eu gastei umas 25 páginas só para descrever essa primeira palavra. O que pode conter ali. Então esse sentido simples ou literal é a apresentação da situação. Que é o P chato, ou o P de pardês. O segundo, que é o R, que eles chamam em hebraico remês, é o significado figurativo, o ensinamento insinuado contido em cada uma das palavras dos versos dos 5 livros de Moisés, que como é a segunda, ele chama de, como hebraico, segundo é Shiná, ou ele chama Mishiná, o segundo nível, tá certo? Ou segunda Torá, Mishinei Torá, que é uma obra que também tem um auxílio muito grande nesse sentido. Agora vejam bem, os rabinos dizem o seguinte: quem interpreta a Bíblia no primeiro e no segundo nível faz a mesma coisa do agricultor que planta o trigo, colhe o trigo, fica com a casca e joga o grão fora. Significa que o primeiro e o segundo nível não servem de interpretação. O que significa que a interpretação literal não pode ser entendida e nem analisada nesse ponto. E dizem mais, o primeiro e o segundo nível têm o objetivo de esconder o terceiro e o quarto. É curioso isso, né? E qual é o terceiro nível? Que é o D. É o Derush. É o significado moral, filosófico, midrash ou milético, que analisa o texto interpretando com intuitos pedagógicos e éticos de ensinamento, para aplicá-lo em circunstâncias. O verbo hebraico lidrosh significa exigir, um significado mais profundo do texto. Esse terceiro nível é o nível parabólico. É aquele que Jesus ensinava. Porque ele não podia ensinar no primeiro e no segundo, porque ele estaria contrário à Torá, aos intérpretes da Torá. Se vocês analisarem com profundidade, ou de uma forma mais... Eu até adicionei um capítulo mais explicativo na nossa obra Sermão do Monte, agora adicional, que Jesus no Sermão do Monte ele faz uma interpretação da Torá oral. Porque havia uma preocupação deles terem uma interpretação para o significado do que estava escrito. E essa interpretação é o que gerou o Talmud. O Talmud é a interpretação oral. Que eles levaram 2.000 anos, 2.400 anos para... Terminou 400 anos depois de Jesus. O Talmud é uma obra que eles, quando o templo de Jerusalém foi destruído, que eles perderam o contato com o templo, aí eles criaram o Talmud para não perder a interpretação, que era proibido. É por isso que Jesus diz no sermão: ouviste o que foi dito pelos antigos. Ele não diz, leste o que estava escrito. Então era uma preocupação de mostrar a eles que ele, Jesus, estava trazendo a interpretação correta do que estava escrito na Torá, que é o terceiro nível. O quarto nível, gente, esse é um nível chamado secreto, que é místico ou cabalístico. Nesse quarto nível tem um princípio chamado gematria, outros chamam de gemátria, que é o nível em que eles trabalham com as letras decifrando o código. Vocês já leram A Caminho da Luz, de Emmanuel? Já estudaram alguma vez? Se lembra quando Emmanuel faz a classificação do Papa?
Vicarius Filii Dei, ele somando as letras do alfabeto. É a mesma coisa a gematria. Eles somam as letras das palavras e dão um número, e ali eles traem um valor numérico que tem um valor especial. Vou dar um exemplo bem rápido para vocês terem uma ideia. Por exemplo, a palavra Yahvé, Deus, né? Yahvé tem um Yud, um Vav, um Rei e um Vav. Então, Yahvé, se você somar os valores da palavra Yahvé em hebraico, dá 26. Se você somar a palavra Ahavá, que é amor, dá 13. Se você somar o valor da palavra Errad, que é unidade, também dá 13. Então, matematicamente, Yahvé é igual a amor e unidade, porque 13 é igual a 26. 13 mais 13 é igual a 26. Então, só para vocês terem uma ideia de como é difícil. Eu estou fazendo esse arrudeio todinho para vocês, para dizer para vocês que ninguém consegue interpretar uma parábola de Jesus em essência completamente. Você tem que ir se munir de vários fatores, de vários elementos, conhecer muita coisa para poder você entender, por exemplo, a parábola da figueira sem fruta ou sem fruto. A figueira é uma das plantas sagradas da Torá. Figueira, a tâmara, o trigo, a uva. Você vê que Jesus utilizou parábolas com vinha, com uva, com figueira, tá vendo? Porque eram plantas que o povo conhecia, que está lá nos livros da Torá como plantas sagradas. E veja que as parábolas dele tinham objetivos. O que vem a ser uma parábola? Tem a origem judaica, como eu já mostrei a vocês. Ela vem do hebraico mashal. Você sabe o que é mashal? Mashal é exemplo. Tá certo? Mashal são, por exemplo, para você ter os provérbios de Salomão, são mishalim. É o homem prudente, a mulher prudente é uma pérola, é comparada a uma pérola. Todos os provérbios são pequenas, vamos dizer assim, pequenos exemplos ou mini parábolas. Cada provérbio daquele é como se fosse uma pequena parábola. E existe um verbo hebraico chamado leagid, que é narrar, que também se chama parábola de Agadá, que é uma narrativa, que é o substantivo, que o grego chama de parabole, ou parábola, que é pôr ao lado de, comparar. Então, no judaísmo, tem uma clássica parábola que todos vocês já devem ter ouvido, de Natã, o profeta Natã, que foi suscitado por Deus para repreender Davi. Mas quem era Natã perto do rei Davi? Ninguém, não tinha autoridade nenhuma. Então Natã criou uma parábola. Porque o que Davi fez? Davi estava passeando no jardim do seu palácio, quando viu uma mulher muito bonita, tomando banho, numa casa distante. Ele ficou apaixonado por aquela mulher e mandou chamá-la. E aquela mulher era a esposa do seu general, o comandante do seu exército, que estava lutando lá para as bandas da Jordânia, lá para as montanhas de Gileade. E ele, como rei, tinha autoridade, deitou com aquela mulher, e como dizia Boris Kazoy, o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. A mulher engravidou. Ela engravidou e mandou dizer ao rei: rei, meu senhor, eu estou grávida, e agora? Marido na guerra. Aí ele manda chamar o seu exército de Urias, manda todos se acamparem de frente do palácio e disse: você vai dormir em casa. Disse para o general: você vai dormir em casa. Que era para esconder a carrumbamba que ele tinha acabado de fazer.
E aí, ele vendo todo o exército de frente do palácio, sem nenhum soldado dele foi para casa, ele disse: eu não tenho direito de ir para casa também, já que o meu exército está todo aqui, eu não vou. E não foi. E quando Davi viu que ele não tinha conseguido o seu intento, recomendou que ele fosse para a frente de batalha. E lá ele foi abatido, lá onde hoje é a capital da Jordânia, Amã, lá tem uma cidadela que diz que foi ali que Urias foi sacrificado, né? Mas aí a coisa não podia ficar impune. Deus chama Natan, que era um médium inteligente, que vai a ele e cria uma... Eu vim aqui, rei meu senhor, porque eu vim lhe contar uma história. Ele disse: qual é a história? Ele disse: um homem muito rico, tem bastantes ovelhas em sua fazenda, mas o vizinho tinha um pobre que só tinha uma ovelha. Ele deu um banquete, pegou a ovelha do pobre, matou e deixou o coitado sem nada. E ainda mandou tirar-lhe a vida. E aí Davi disse: quem é esse malvado que eu quero tomar providência? Ele disse: rei meu senhor, quem fez isso foi o senhor, que tirou a vida de Urias e tomou a única coisa que ele tinha, o senhor que é rei de tudo, tomou a sua esposa. Então, essa parábola é clássica, está lá narrada no livro dos Reis. Então a parábola é uma história que tem um objetivo, que tem um fundo moral, tem um fundo espiritual, e que Jesus, conhecendo todos esses princípios, criou muitas parábolas. E o que é necessário para a gente entender uma parábola? Conhecimento da história política e social, costumes da época de Jesus para nós hoje, não é? Conhecimento da tradição judaica, religiosa e familiar da época. Conhecimento dos níveis de interpretação da Bíblia, aqueles que eu mostrei para vocês, para saber os detalhes, e ainda ter um nível intelectual e espiritual elevado por parte de quem a interpreta. Como eu não tenho nada disso, eu já me coloco na condição de que a gente vai trazer pontuações para vocês, cheio de boas intenções e do conhecimento limitado que eu tenho, de tentar trazer para nós a importância dessa parábola. O que é isso aqui, vocês sabem? Um iceberg. Eu comparo uma parábola a um iceberg. Que a gente lê o texto, né, na sua estrutura, a gente conhece isso aqui, pela leitura. E o que está submerso, quando vamos entender? Vamos levar algumas encarnações para tal. Concordo? Mas a gente tem... É só ter paciência, né? Gastar uma roupinha física aí, um dia a gente chega lá. Né? Com a graça de Deus, a gente chega lá. Isso tanto serve para uma parábola, como serve para a Bíblia, como serve para o livro dos Espíritos. Né? Porque tem muita gente que diz: já li 2 vezes. Eu digo: leia mais 2, depois vem falar comigo. Já li as 4, agora começa a estudar. Que leu, você já leu. Né? Porque eu nunca reli, eu nunca reestudei o livro dos Espíritos para não descobrir que eu não sabia nada até ali. Você vai encontrando. E a parábola também é assim. Não é? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. O ensino da parábola é transcendente, ela vai de gerações a gerações, está sempre atual. Você nunca vence o ensino de uma parábola. Você tem uma parábola de Jesus que a gente conhece, que ela é muito, que eu considero muito rica em detalhes, que é a parábola do bom samaritano, que eu gosto muito, que toda parábola tem um ensinamento inesgotável.
Como é que Jesus diz? Quando ele é testado por um doutor da lei. Quem era o doutor da lei? O homem que conhecia a Torá e veio fazer um teste com Jesus. Não é? Quem pergunta, Senhor, o que é que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? A espiritualidade verdadeira não se mede pelo que você fala nem pelo que você aparenta, mas pelo que você se tornou. A figueira cheia de folhas enganava à distância, mas de perto revelava sua esterilidade. E a vida, mais cedo ou mais tarde, revela quem realmente somos. Não é sobre frequentar, é sobre transformar. Não é sobre parecer, é sobre ser. Cada pensamento, cada atitude, cada escolha está produzindo frutos, bons ou ruins. E ninguém escapa disso. A pergunta que fica é se alguém olhasse para a sua vida hoje, veria frutos ou apenas folhas. Ainda dá tempo. Sempre dá tempo. Mas não para continuar fingindo, e sim para começar de verdade. Comece pequeno, mas comece real. Porque a espiritualidade que salva é aquela que se vive, não a que se exibe. Compartilha essa mensagem com alguém que precisa acordar e me conta aqui nos comentários que tipo de fruto você sente que precisa desenvolver na sua vida hoje. Se inscreve no canal e segue com a gente nessa jornada de despertar.